Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Como é que vocês estão? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para a turma do 4º ano. E na nossa aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre o continente africano. Estamos iniciando aqui mais um mês e esse mês vamos trazer várias aulas sobre a consciência negra. Será um mês que vamos estar vivenciando esse tema que é bastante importante. E para iniciar, nada melhor do que aprender sobre o continente africano, que é o berço da nossa cultura, o berço de história da humanidade. Bem, a África, ela possui mais de 30 milhões de quilômetros quadrados e o território da África corresponde a 20% de todo o território da Terra. Com mais de 1 bilhão de habitantes, é um país bastante rico em cultura, em músicas, a sua diversidade também é muito grande, várias religiões e várias línguas são faladas. Porém, apesar de tudo isso, a África sofre com a extrema pobreza. É um país que tem aí dois lados bastante diferentes. De um lado temos a riqueza africana, da sua savana, da cultura, de grande movimentação turística, e do outro lado temos pessoas que passam fome, que nem sequer conseguem sobreviver devido à extrema pobreza desse local. E temos aí duas fotografias. A primeira mostra um pouco da cultura africana. É um povo que celebra a vida, que tem vários deuses, que dançam, que cantam. E temos aí mostrando um pouco da representação. A natureza, os animais, tudo isso é bem preservado em relação à cultura da África. E eu trouxe para vocês agora o mapa da África, que é composto por 54 países, sendo 48 continentais e 6 insulares. Temos aí países bastante conhecidos como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e o Egito. O Egito fica localizado no continente africano, tá bom? Esse continente que é composto por desertos, por savanas, por montanhas também. Mas a África é um país? Muita gente tem essa dúvida. Se pergunta se a África é um país. Não, a África não é um país. Ele é um continente e um dos terceiros mais populosos, tá? Existe sim um país chamado África do Sul, que fica localizado lá na África, mas a África é um continente. Agora eu vou contar para vocês um pouco da história da África. A África é o berço da humanidade. Alguns fósseis foram encontrados lá e comprovam que as pessoas começaram a povoar esse local logo no início da humanidade. Por isso que fala que os primeiros humanos habitaram a África. Porém, foi após a Segunda Guerra Mundial que eles começaram seu processo de independência. O que é que acontecia? Os portugueses, os europeus, eles passaram a ir até a África para retirar de lá as pessoas para serem escravizadas. A gente está falando de um período que se inicia lá no início das grandes navegações, no início dos descobrimentos de terras, chamado o Novo Mundo, como seria aqui a nossa região do Brasil. E o povo europeu era um povo com a população pequena. Para eles, não tinha como retirar pessoas de lá para fazer o trabalho braçal. Então, eles iam até a África e pegavam essas pessoas à força para chegarem até aqui no Brasil, por exemplo, para trabalharem na condição de escravos. Essas pessoas vinham em navios, que eram os chamados navios negreiros, em condições péssimas. As viagens eram longas, não tinham conforto e muitos deles acabavam morrendo nessa viagem. E quando isso acontecia, eles eram lançados ao mar, porque não tinha como ter um cuidado. Eles eram tratados como se fosse um objeto. Por isso que nesse mês de novembro a gente comemora a consciência negra, porque é um mês que a gente tem que parar para refletir sobre a importância do povo negro na construção de toda a sociedade, de toda a humanidade, não só aqui do Brasil. Foi um povo que foi tirado do seu lar e vieram para cá na condição de escravo. Eles eram vendidos e serviam para trabalhar para os senhores de engenho. Faziam todo o trabalho braçal.
desde plantar até transportar a carga. E a economia do Brasil, ela só se desenvolveu graças ao trabalho africano, porque eles já entendiam do cultivo, eles já dominavam essa técnica de cultivar um alimento e também de fazer a extração mineral. A população da África, ela tem essa diferença devido às condições geográficas, como eu comentei para vocês. Uma parte vive bem, porque na África também tem prédios luxuosos e vários pontos turísticos, e outra parte vive na extrema pobreza. Muitas crianças não conseguem sobreviver devido a isso. E essa parte da escravidão, ela ficou marcada até os dias de hoje. O povo africano sofreu no passado e até os dias de hoje isso ainda não deixou de existir. Existe o preconceito contra a cor, contra a raça também. E o idioma, eles falam diversos, são milhares de línguas africanas. Não existe apenas um dialeto. Existe a influência dos franceses, dos ingleses e também da língua portuguesa. 5 países da África falam a língua portuguesa: Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Todos esses 5 falam a língua portuguesa. Não como a nossa, mas uma língua portuguesa mais influenciada pelo português de Portugal. E na África é onde fica a savana africana, que atrai tantos turistas. Temos aí um clima tropical e um clima equatorial bastante quente, com a presença de sua vegetação nativa e da savana. Muitas pessoas são atraídas para ter contato direto com esses animais. Girafa, leão, elefante, entre tantos outros. A riqueza da fauna africana, ela é imensurável. E a economia africana, ela está baseada no setor primário, tanto no extrativismo como na agropecuária, pois é um continente rico em ouro e diamante. Então eles têm essa extração desses minerais, o que baseia a sua economia. Por exemplo, diamante, ouro, cobre. Eu trouxe até para vocês aí um mapa que mostra mais ou menos em qual localização é extraído esses minerais, o que dá bastante dinheiro, não só para a África, né, mas para os outros países que vai fazer essa exportação de produto. E tem também a criação de ovelhas, que é bastante comum nessa localidade. Então, lembre-se, o continente africano não é um país, tá? O país é a África do Sul. A África em si ela é um continente bastante grande, com bastante cultura, uma diversidade de religião, uma diversidade cultural, porém que sofre com muita pobreza. O povo africano foi retirado do seu local de origem para serem escravizados aqui no Brasil e em outros locais. E isso deixou marcas até os dias de hoje. Eles sofrem com bastante preconceito devido à sua cor, devido à sua raça, devido à sua cultura também. A sua religião, ela era proibida de ser praticada. E eu trouxe para vocês hoje um desafio bastante interessante. É um desafio musical. Vocês vão pesquisar e vão ouvir a música África, de palavra cantada. E com essa canção vocês vão aprender diversos nomes de países africanos e vão aprender também onde fica localizado a África. Tem um trecho da música que diz que a África fica no meio do mapa do mundo. E realmente, se você observar o mapa do mundo, a África vai ficar bem lá no meio. E outro trecho importante dessa música é que diz que a África fica lá e também fica aqui. Por quê? A raiz da história dos brasileiros é uma raiz africana. Temos a influência desse povo. Influência também dos indígenas e dos europeus, mas influência dos povos africanos que vieram para cá e trouxeram a sua cultura, que nós praticamos até hoje, na dança, na música e na culinária também. Então faz esse desafio, escuta bem essa canção, que aí você vai estar aprendendo nomes de diversos países africanos. Vai estar aprendendo sobre uma árvore chamada baobá. E manda para mim esse desafio, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Espero você também na nossa próxima aula, tá certo? Não esquece de cumprir o desafio. Um grande beijo e tchau, tchau!